Renato, então novamente eu, Fred João Carlos Baldan, aqui no programa Além de Agulhas, trazendo um complemento sobre o tema anterior discutido. A gente está falando sobre a adolescência, sobre os problemas da cidade grande. E a gente vai continuar agora falando sobre o problema emocional, muito característico aqui, né, vivenciado pela fase adolescente, pela fase do aprimoramento do ser humano, né? E também muito latente hoje em dia no adulto, né? Com certeza. O adulto também tá sofre muito com essa questão emocional, porque vive numa cidade complicada, conturbada, que a gente vai fazer um programa só sobre isso, mas o problema emocional no todo. Como é que a gente pode abranger essa questão através da acupuntura? Internauta, você está feliz? Quantas pessoas felizes você conhece? De fato, feliz de verdade? Quantos relacionamentos entre casais que você fala, ó, esse casal é o casal nota 10, sensacional. Quantas pessoas tristes você conhece, ou melancólicas, ou com problemas? Você conhece? Nossa, uma pancada. Uma pancada. Inclusive, Baldan, só fazer uma parêntese sobre isso, a gente faz serenata, né? Por isso que eu tenho o meu trabalho chamado Serenata e Companhia, que a gente faz muita serenata, inclusive foi por causa disso que eu conheci o Baldan, né, Baldan? Foi. Lá no Salutes. E em cima disso a gente faz muito trabalho tentando resgatar valores, resgatar questões familiares difíceis, né, entre relacionamentos de pai e filho e tal. E a gente percebe que as pessoas que têm essa família constituída fazem de tudo para tentar manter um clima legal, tentar superar os problemas, tentar reorganizar a saúde emocional dentro de si, dentro da casa em si, né? Então a gente tem essa vista muito clara do comportamento social. E em cima disso, Baldan, a gente está falando sobre o lado emocional, a gente percebe que as pessoas estão buscando formas complementares de tentar levar esse bem-estar. Formas complementares, por isso que nosso trabalho é exigido. Então, como é que a gente pode trabalhar essa questão, não só no toque da agulha, mas também mentalmente, para a pessoa lá de casa imaginar como é que a gente pode trabalhar o mental, como é que segura essa questão que nos aprisiona também? Isso eu falei nesse workshop recente que nós falamos aí sobre realização, o projeto Gita de realização total, junto com o astrólogo e o pessoal de saúde financeira e tal, e estava falando sobre a importância da saúde. A saúde é a coisa básica, estrutural, para que, sobretudo a acupuntura que trabalha no corpo vital, harmonizando o corpo físico e os aspectos anímicos, que é mente e emoção. Obviamente que todo distúrbio dos elementos dentro do homem fazem com que haja desequilíbrios emocionais, né? Ansiedade pode ser excesso de fogo, falta de preocupação, depressão, excesso de metal e terra, baço pâncreas e pulmão, medo, insuficiência de rim, muita raiva contida, do ponto de vista patológico, excessos no fígado. Então, energeticamente, pelo pulso, a gente faz o diagnóstico pelo pulso, e foi um sucesso, né? Porque tinham 14 pessoas, eu falei do diagnóstico do pulso, fez fila, né? Opa, pega o meu, pega o meu, pega o meu. Eu falei, bom, isso aqui agora, né, virou o varejão do pulso, né? Mas enfim, né, todo mundo quis pegar, pega o pulso e tal, e é muito engraçado, porque você pega e você fala, olha, tem isso, a pessoa olha pra você, como é que você sabe, né? Parece mágica. Tá tudo ali, né? Não é mágica, O Avicena falava, né, que você pega os espíritos da pessoa. Porque os chineses falam que cada órgão e cada víscera tem um espírito, né? Ela tem uma energia, própria, uma consciência, exatamente. Então você pede licença para pegar esses espíritos e fazer um diagnóstico. No consultório, a picada, o tratamento das agulhas demora de 15 a 20 minutos, mas minhas consultas normalmente demoram 1 hora, porque o resto é conversa, a gente aborda. Não necessariamente a gente precisa saber as origens dos problemas, porque a gente trabalha energeticamente as questões mais básicas e fundamentais que geraram aquele distúrbio, mas às vezes as pessoas nos contam. Mesmo que ela nos conte, a gente sabe qual que é o resultado, qual que é a aparência, e atuando nos efeitos, buscando as origens, as causas daquilo. Então a gente consegue trabalhar emocionalmente sim, e momentaneamente, neste momento de transição planetária, de transição social, a gente está vendo que o ser humano está sofrendo muito, né? Nós estamos deixando um passado para trás do ponto de vista orgânico, e se a gente não cuidar, a gente perde o planeta e a gente mesmo, a civilização desaparece, porque nós estamos no cume de uma grande transição, né? Não temos água aqui em São Paulo já, né? Com 10%, 13% para abastecimento, nossa ar é ruim,
a qualidade da água tratada é uma porcaria, tem o trânsito, tem os alimentos com agrotóxicos, tem tudo uma contaminação geral e ampla e irrestrita, e a gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão doentes do ponto de vista emocional, de expressão, ou seja, nós precisamos tratar o ser humano urgentemente, na sua base, né? E a acupuntura, na tendência multidisciplinar, é uma das grandes ferramentas para que possa promover essa transformação do homem em busca dele mesmo, que é a única saída. Exatamente, e essa conversa aqui vem para provar exatamente isso, porque é uma conversa além das agulhas, né? Porque mostra que o ser humano é muito mais do que só um corpo físico, doente e muitas vezes pelo emocional, mas também pela falta de raciocínio lógico, né? Como é que a gente pode trabalhar essa questão da lógica, do raciocínio com a acupuntura? Essa é uma pergunta bastante interessante, nós falamos isso também nesse recente seminário, porque o ser humano ele tem todo em si todos os reinos anteriores, né? Ele tem o reino mineral nos ossos, ele tem os vegetais do sistema vegetativo, neurovegetativo, tem o animal no sistema anímico, né, de emocional, e tem algo muito maior que isso, que é a mente. A mente é um corpo muito maior, muito mais capacitado do que a questão emocional. Só que diante da nossa involução, né, do nosso atraso evolucional, nós colocamos esse corpo muito maior, mental, para simplesmente satisfazer prazeres ou emoções. Ou seja, a gente pega um Boeing 737 e coloca ele dentro de um voo de um teco-teco. E por isso que a gente acaba ficando mais doente ainda. Em relação ao raciocínio, a gente tem que trabalhar com as questões, repito, ligadas à terra, baço, pâncreas e estômago. Como é que eu assimilo isso e como é que eu me preocupo, como é que eu raciocínio. Tenho raciocínio e saber o que é melhor para mim, né? Porque como tem aquela letra da música, você é um expert, o mal é bom e o bem é cruel, né? Acho que essa música é do Roberto, não é? Não, isso aí é Tigresa, Caetano Veloso. Caetano Veloso. O mal é bom e o bem é cruel. É exatamente isso. O mal é gostoso, bom, o prazer sempre é gostoso, só que ele é contrário ao que o raciocínio, a mente, a evolução indica. Então o bem é cruel, porque sim, eu tenho que sacrificar os meus prazeres para poder fazer a coisa certa, né? Falava isso sobre a briga do Arjuna contra os parentes, estimulado por Krishna, né? Você tem que brigar com os seus parentes. E todo mundo acha que os parentes são os primos, os tios distantes, né? Até brinquei lá na plateia, onde estão os seus parentes? São José do Rio Preto. Eu falei, não, isso aí está dentro de você, seus parentes. Exatamente. Você que criou os seus parentes. As suas tendências negativas, são as nidanas, né? A linguagem sânscrita. Os seus parentes são interiores e o Arjuna tem que vencer todos eles, né? A iluminação de Buda também é isso, né? Porque ele não se ilude e tal, e ele vence os seus próprios fantasmas para poder se iniciar e ter um estado de consciência mais ampliado. Inclusive, quando você se conhece e faz esse autoconhecimento, você acaba interrompendo uma série de características até de seus antecessores, né? Quebrando essa cadeia. Às vezes a pessoa na sua família tem um vício X que vem do avô para o pai e vem para você, e você com a sua vontade, com a sua consciência, você pode interromper o ciclo, né? Sim. Essa autoconsciência é importante por aí, né? Mesmo porque tem toda uma questão estrutural, né? Da família, sobretudo da família, da questão genética, né? Em que você traz tudo isso por uma razão, né? Não cabe aqui a gente discutir nem querer explicar isso, mas de qualquer maneira, nada é à toa no universo, tudo tem uma razão e um porquê, e aí a gente só vai se transformando, porque todas as coisas aparecem na nossa vida que por uma razão, né? Alguma lição eu preciso ter, alguma lição eu preciso transformar, aquele fato não é à toa e vem daquela maneira para que a gente possa nos transformar em algo melhor. E tudo isso é muito bonito, porque é uma grande escola, a gente tem que levar isso com muito bom humor, por mais problemas que tenhamos. Temos que ter as ferramentas sim para que a gente possa se transformar. E há várias delas, né? A alopatia, inclusive, a homeopatia, a acupuntura, os florais, os remédios frequenciais, os quânticos. Tem uma série de coisas. A medicina está evoluindo muito, mas o ser humano também está sofrendo demais. É engraçado, por uma contrapartida, né? Tecnologia demais, medicina também está evoluindo demais, mas em compensação o ser humano cada vez mais refém dele mesmo,
refém da tecnologia, refém daquilo que ele cria, né? Então, voltando aos nossos temas aí, então, Aldan, só para a gente dar uma pincelada um pouco maior, criatividade. A criatividade é algo bastante interessante, porque ela está ligada ao cérebro, né? E o Shen, que é o cérebro, e ao coração, né? Porque a sede do Shen, segundo os chineses, que é o Shen seria o espírito, a consciência espiritual, algo maior, né? Seria o coração. E o coração está ligado também ao intestino delgado, olha só que coisa. É interessante. O pensamento de barriga dos chineses, né? Quando você começa uma prática de Tai Chi Chuan, você começa com as duas mãos a 3 dedos abaixo do umbigo. Né? Então você se imagina que ali tem um sol, que é o intestino delgado. O intestino delgado é o que a gente chama de acoplado ao coração, é o elemento fogo. O coração é a sede do Chen e é Yin. O Yang do fogo é o intestino delgado. E depois tem outras duas funções que não entram no caso, que são o fogo ministro. Nós estamos falando do fogo imperador, que é o fogo mais nobre. E o intestino delgado, ele é visceral. A partir do momento em que... por que eu faço pensamento de barriga? Eu paro o raciocínio, eu paro a mente e deixo que a minha natureza se expresse. Essa é a diferença entre um e outro? E um e outro qual? O de barriga e o... De raciocínio. A mente eu tenho controle, eu estou raciocinando, eu estou montando um guarda-roupa, eu estou construindo uma casa, eu vou fazer um avião, eu uso o raciocínio o tempo todo. Quando eu paro essa atividade mental, eu busco a entidade ou a minha consciência automática, entre aspas, no intestino delgado. Vejam bem, você pega um cérebro e pega o desenho do intestino. Né? Eu já percebi isso também. É igual. Dizem que quando estava construindo o ser humano, tiraram um pedaço do cérebro, do intestino, que é na apêndice, e colocaram na cabeça, né? Uma transformação. São neurônios. O intestino delgado produz, não lembro agora se eu citar a cifra, mas é equivalente a 10% dos neurônios produzidos no cérebro. É 1 bilhão contra 100 milhões no intestino delgado, algo assim, não tenho certeza em relação aos números. Isso também é meio científico demais, né? Para saber como é que se conta neurônios no intestino. Né? Mas de qualquer maneira, 10% dos neurônios produzidos no cérebro são produzidos pelo intestino delgado. Quer dizer, então são neurônios mesmo, como se pensamento de barriga, que os chineses falam há 5 mil anos. E hoje a ciência está falando que o intestino delgado produz neurônios, inclusive para raciocínio. Então quando você chega nesse âmago da tua própria existência pelo pensamento de barriga, você tem capacidade de ser mais criativo, de ser quem realmente você é. Então quer dizer que está aí essa função. E eu trabalho com essas funções para desenvolvimento da intestino delgado. Mas não significa que isso é regra geral. Uma das coisas maravilhosas da acupuntura, e eu faço questão de frisar, é que cada indivíduo é um indivíduo, cada tratamento é um tratamento. Eu faço um ambulatório e eu atendi um casal, os dois com depressão, o marido com diabetes, a mulher com depressão, e ele também com depressão. Eu fiz uma sessão de acupuntura em ambos. O marido chegou muito bem na sessão seguinte, ele tomava além das insulinas normais, ele tomava uma edição extra, fazia uma aplicação extra depois do almoço, em que a glicemia dele subia a mais de 200. Com uma aplicação de acupuntura, ele deixou de tomar essa terceira dose, depois do almoço, passou a dormir melhor, não esteve em estado depressivo, reduziu a dose de insulina e muito melhor. Ele olhava para mim assim, parecia outra pessoa. Até eu encantei, né? Falei, puxa, eu tentei até gravar um depoimento pelo celular, mas ficou muito ruim. Nós precisamos uma hora gravar um depoimento com ele, porque foi muito bacana. E ao mesmo tempo a esposa dele, ó vida, ó dor, ó... É do Lipe-Leão lá da... como é que chama? Ó dia, ó azar, desenho dos anos 70. E quer dizer, o que eu quis dizer é o seguinte, ela não teve uma reação tão positiva quanto eu gostaria que tivesse, o marido teve. Então, o que significa isso? Não há regra geral, os pontos não há, faz isso e aquilo, não há mágica, não há previsão. As pessoas perguntam, quantas sessões? Não sei. Como não sabe? Não sei. Não sabe? Depende do paciente, depende da reação de cada um. E às vezes a gente acerta o caminho, às vezes a gente tem que ir por uma outra abordagem. Uma das abordagens, na questão da criatividade, eu trabalho nesse primeiro momento com o coração e intestino delgado. Pode ser que outro colega pode trabalhar por outras funções, mas a depender do quadro também que a pessoa vier,
A gente trabalha outras coisas. Às vezes tem outros excessos, outras insuficiências. Depende do indivíduo. Por isso que eu chamo a acupuntura de arte-terapia, porque ela é adaptada para cada indivíduo. É como se você estivesse pintando um quadro, é como se você estivesse criando um sistema eletrônico naquela hora que é individual, para aquela pessoa. O ser humano é único mesmo, né? E o tratamento também. Bom, pessoal, então ficamos por aqui com mais um programa Além de Agulhas, trazendo Fred João e João Carlos Baldan com vocês nesse tema e prometendo voltar com temas muito interessantes para vocês nos próximos programas, mas o Baldan vai deixar também o contato dele agora aqui para você que quer falar com ele e fazer a sua pergunta. O e-mail é jcbaldan@gmail.com, jcbaldan@gmail.com, clínica é o outro, @jcbaldan.com.br, clínica@jcbaldan.com.br. Convido para visitar minha página no Facebook, João Carlos Baldan, e aqui, Além de Agulhas, obviamente. Peço que divulguem aos seus pares, se gostarem, se não gostarem, não façam nada, não falem também. Podem fazer críticas à vontade, nós recebemos as críticas, os comentários com boa visão. Além disso, o blog é saludes-jcbaldan.blogspot.com.br, saludes-jcbaldan.blogspot.com.br, e o telefone aqui da Clínica TAI é o 3263-1212 em São Paulo, 11-3263-1212, e o endereço é Rua dos Franceses 98, aqui no simpático bairro da Bela Vista. E essas plantas aqui estão na porta da minha sala. Pois é. Venham conferir, pessoal. Obrigado e até outra vez. Valeu.